Como vocês estão, pessoal? Tudo bem? Esse vídeo tem o objetivo de fazer uma breve análise sobre o livro A Cabeça, Ori, A Cabeça como Divindade, do pai Márcio de Jagum, né? Então esse livro aqui é o que está sendo abordado hoje. Eu tenho lido alguns outros livros, né? Inclusive quero falar sobre o colorismo da Alessandra Devuski. No entanto, com por vários motivos, desde preguiça até falta de tempo, procrastinação, impedem com que eu fale ou eu escreva, produza alguma coisa com os livros que eu leio, né? Então, os livros que eu leio, eles ficam guardados por um tempo na minha mente, talvez a vida inteira, talvez por alguns meses, depende da importância. E os leitores, na sua maioria, têm essa relação afetiva daquilo que toca mais emocionalmente, é mais simples, mais sutil e também fácil de ser lembrado, de ser memorizado. É uma espécie de relação com as emoções, né, na memória afetiva. E para que eu não esqueça dos livros que eu quero falar, como é o caso do colorismo, que eu já estou esquecendo uma boa parte, eu estou falando desse livro Ori, a Cabeça como Divindade, do pai Márcio de Jagum. Eu vou tentar aproximar da tela aqui, eu vou aproximar para que vocês vejam mais ou menos quem é o pai Márcio de Jagum, e o que importa é a formação dele também acadêmica, quem ele é como pessoa, né, como ser humano. Ele é um babalorixá, inclusive. Ele está aqui. Não sei se vocês conseguem ver, eu vou colocar mais pelo lado. Agora. Achei. Então aqui tem uma explicação aqui dizendo que ele é advogado, professor universitário, tem um programa de TV também. E aí a gente já entra naquele embate, né, naquela questão polêmica, se uma pessoa branca pode falar, se ela tem um lugar, o espaço de fala que um negro teria, ocuparia. A intenção do pai Márcio de Jagum não é essa, provavelmente, pelo que foi visto, né, observado nesse livro aqui. Mas, mesmo assim, antes que alguém já queira falar algo nesse sentido, tem até outros autores, ao longo do vídeo pode ser que eu lembre, que falam que não importa, né, se for um autor, se for um escritor negro, se for alguém, ou melhor, branco, que não tenha o fenótipo, a parte física, a aparência com as características fenotípicas negras, né? Então, a contribuição que eu gostaria de falar, já estamos compartilhando, é que não importa a etnia, as características físicas dele aparentemente, desde que ele tenha algo a contribuir, e é o que está sendo visto, o que eu percebi. Mas ao mesmo tempo eu vou adiantar para vocês aí para não ficar algo prolixo, enrolado demais, né? As principais coisas que eu observei, que eu separei em 3 capítulos, é sobre Ori. Ori já posso traduzir como cabeça, né, na língua Yorubá. Também sobre a chegada, são os 3 capítulos que eu separei. Esse é o segundo dos Yorubás aqui no Brasil. E o terceiro que eu separei é sobre os costumes de Yorubás. Então esse último capítulo, na verdade esse capítulo que eu acabei de falar, o último da minha fala, está na segunda parte. Tem mais uma parte que é a terceira, que eu confesso para você que está me assistindo que eu não li. Por quê? Porque eu já falei no comecinho do vídeo ali, por aqueles motivos, desde procrastinação até preguiça mesmo, e por ser algo bastante teórico, no sentido de que eu não consigo, se eu não for fazer pesquisas, né, aí exige também um certo esforço pessoal lá no Google para buscar imagens, porque fala sobre as cidades de Ifé, de Oió, de Iré, as cidades da região ali da atual Nigéria, né, e que os Yorubás ocuparam por bastante tempo. Inclusive os seus descendentes, apesar de a gente poder tratar um pouco mais à frente, mas os seus descendentes não... pode ser que tenha mais Yorubás, Jeje, Nagô aqui no Brasil do que propriamente em África, né? Haja vista que houve uma escravização, uma exploração, e aquele processo que você também conhece como algo muito prejudicial, que foi e ainda é, de certo modo, né, não generalizando, a presença do homem branco em terras africanas. Então, quando a gente fala do Ori, que é esse primeiro elemento, essa primeira parte selecionada por mim, e que eu quero
Eu acho bastante importante, porque se relaciona com a minha pesquisa de TCC, né? O Ori, que significa cabeça, e eu quero abordar de uma forma psicologicamente falando, o discurso desses povos, né? Da nossa, querendo ou não, da minha etnia também. Eu fiz o teste, fica uma dica aí, inclusive, acabei de lembrar, quem quiser fazer, é uma propaganda gratuita que eu não estou recebendo. O teste da Genera, da empresa de DNA, que tem um banco de dados razoavelmente grande, né? Se a gente para pensar, mas pode crescer ainda mais. Eu descobri que eu vim desse lugar que eu estou falando para vocês também. Então eu vim da Costa da Minas, 7, uma porcentagem do meu genótipo, né? Da minha herança genética, uma porcentagem vem desses lugares que eu estou falando desse vídeo. Da Nigéria, né? Da Costa da Minas, Togo, Benin, Gana, Angola, o leste, ou melhor, oeste africano em geral, né? O sul e o oeste africano do continente africano, para ser mais específico. Então, essas conexões elas estão sendo feitas a todo instante. E o Ori, ele pode ser tratado no meu TCC e quando eu colocar formas de trazer o que nós temos dentro de nós, relacionando com o que nós temos fora, e isso intermediado pela ponte, que é o discurso, né? Então, como ponte, como meio, nós temos o discurso. O meu objetivo, o meu curso, que é letras, na UTFPR, tem o objetivo também de estudar, obviamente de estudar nesse meu TCC, o discurso. Então, como que o discurso ele se dá pela cabeça, como que o discurso se dá pelo Ori. E aí eu acho fascinante, incrível passar isso para você também, independente da sua reação. O que é o Ori? Ori, ele é, como o próprio título do livro diz, uma divindade. Ori, a cabeça como divindade. Então a gente ouve falar muito, você já ouviu falar sobre Orixá? Orixá, Ori, cabeça. Chá seria comando, né? O comando, a coroa da cabeça. Chá pode ser coroa também. Nesse sentido, o fascínio já começa a aparecer quando a gente pensa que eles dividem o Ori, que eles consideram o Ori como uma divindade, um deus, né? Deus também vem do grego, Zeus, e a gente tira um pouco, deixa um pouco de lado esses nomes que voltam lá para o grego e para o latim, para a cultura ocidental, e fala da cultura africana, oriental, né? Nesse aspecto, a gente entende como uma divindade, esquecendo a palavrinha lá que eu acabei de falar, mas como algo separado, né? Ou melhor, junto com a realidade, que serve de exemplo nessa realidade. O Ori, ele serve de exemplo de uma certa forma porque é uma entidade, é um ser, um ente divino, né? Por isso é chamado pelo pai Márcio, apesar dessa minha observação, desse meu comentário, é chamado de divindade também, porque antes, aí que é interessante lembrar essa frase, para sedimentar o conteúdo, a gente tem que pedir antes para o Ori, para que o Orixá possa nos atender. Logo, o Orixá, ele não faz nada, e essa é uma frase que eu ouvi lá no terreiro pelo pai Aldacir, né, o Babalorixá, o pai de santo do terreiro em que eu frequento, da pesquisa que eu estou fazendo do meu TCC, aqui na cidade de Pato Branco, no interior do Paraná, que também é uma região que tem bastante pano para manga para falar, já visto que a colonização é bastante europeia, né, envolvendo italianos, alemãos, poloneses, e aí fica de lado, fica essa necessidade de trabalhar esse conteúdo do meu TCC, também trazendo para a nossa linha de raciocínio geral aqui do nosso vídeo. Nesse sentido, o Ori ele é superior. A superioridade ela é trazida nesse livro. Estou tentando deixar aberto aqui, mas eu já fiz algumas anotações. Estou empolgado que eu ganhei post-its num concurso de poesia que eu fui convidado pela diretora da escola que minha mãe trabalha, e eu ganhei esses post-its. Estou empolgado que eu nunca tinha usado post-it antes e estou gostando. Então, agora que está marcadinho aqui, eu trago para vocês a questão de que existem dois tipos de Ori, né? Ori, Ode, Ori e Nu, já usando essa linguagem que é fácil.
Ori-Ode, a cabeça de fora, externa, que você está vendo nesse vídeo, a aparência física, a massa, né, a minha órbita craniana, o meu globo, né, craniano e tudo que compõe ele, massa encefálica, seria Ori-Ode, a cabeça de fora. Aí vão voltando reminiscências, lembranças do momento em que o pai da Aldacir, o Babalorixá, me falou que tem essa divisão entre Ori e Nu, que já é a cabeça interna, o nosso psiquismo, a nossa... Vamos falar daqui a pouquinho sobre Ipori também. Acabamos de falar de Ori-Ode, Ori e Nu, cabeça de fora, cabeça de dentro, e Ipori. Antes de pedir qualquer coisa, né, aí a gente já percebe, já entendemos agora a importância do Ori. A cabeça é uma divindade, uma entidade maior até que o Orixá, porque a gente sabe que tem que pedir antes para o Ori, para que o Orixá nos atenda. É necessário antes pedir para a cabeça. Traduzindo aqui em miúdos, quase que na literariedade literalidade das palavras do que eu estou lendo. Nesse sentido, eu resolvi deixar um pouquinho de lado, né? Eu resolvi fazer esse vídeo antes de ler sobre as últimas cidades, mas não falta tanto se você acompanhar aqui comigo. Estou deixando no lado contrário, para que eu tenho um marcador aqui, só para ver mais ou menos o que falta e eu ler, né? Então falta a parte 3, né? Para resumir aqui. Achei o meu marcador que eu ganhei também. E olha que legal, tem um Van Gogh aqui, coloridão. Então falta esse pedaço aqui, ó. Em comparação ao resto eu já progredi, por isso, somando os conteúdos que eu também já venho aprendendo há um certo tempo considerável, essa quantia em que eu li é o suficiente para que a gente fale, né, sobre Ori, sobre a cabeça como divindade, assim como está no título. E o Ipori é o que chama atenção, salta aos olhos, porque agora que a gente sabe que tem a cabeça de dentro e de fora, Ori-Ode, Ori e Nu, temos o Ipori. O Ipori, ele é o que conecta nós à nossa ancestralidade. Ele é o que conecta nós aos antepassados divinizados, ou seja, aos meus parentes mortos, deuses, aos deuses meus parentes mortos. É feita a conexão através do Ipori, porque o Ipori seria o nosso psiquismo, nossa psique, até em termos psicanalíticos, né, a mistura, né, essa amálgama de id, ego, superego. Se bem que dá pra gente pensar, dá pra gente discutir, conversar sobre isso também, se o superego entraria aí, se o ego entraria ou não entraria, mas eu acredito que tem uma relação entre tudo, né, tudo está conectado. Essa frase é clássica, quantas vezes já ouviu isso na tua vida? Tudo está conectado. Isso é possível ser percebido quando a gente fala do Ipori, porque o Ipori é o nosso DNA espiritual, é o nosso DNA não somente genético, e as características genéticas elas também interferem. Os Iorubás, né, os Nagôs, que são sinônimos, eles também podem ser considerados, ou melhor, essa conexão ela pode ser estabelecida. Eu fiz uma espécie de... Eu tive um pequeno delírio agora. Eu fui lá em outro lugar, voltei, mas eu faço isso várias vezes, sempre costurando o que eu falo. Porque Nagô, né, quando eu acabei falando de que Yorubá era sinônimo de Nagô, Nagô significava para os povos rivais piorento. Então, os Jejes, que eram inimigos, os Nagôs e os Jejes, povos distintos, nações diferentes, tiveram tretas grandes, e nessas tretas homéricas, nessas tretas, pegando uma referência, me policiem, não me deixe mais falar usando referências gregas, né, homérico.
Então uma destruição muito grande era causada entre eles mesmos por disputa por território, bens, alimentos, né? Pessoas escravizando outras pessoas, os negros escravizavam outros negros também. No entanto, vale a pena a gente conversar sobre isso, porque naquele outro livro lá que eu falei sobre o colorismo, né, já vale dizer que os islâmicos, né, que eram pessoas acima do deserto do Saara, escravizavam também os negros. Os negros escravizavam aqueles que tinham pele mais clara, pele mais escura. Não era um critério a cor da pele. Por isso que vale a pena a gente conversar também em outro vídeo, quem sabe, sobre a escravização do negro sobre o próprio negro, para combater aquela ideia falseada, errônea, que o excrementíssimo senhor presidente também já compartilhava antes mesmo de se eleger às custas do povo. O povo que ele explora até hoje e perpetua essas desigualdades que indiretamente estão relacionadas com o que a gente está falando. Então, Nagô era chamado de piolento, né, pelos jejes, pelos povos rivais. Depois eles acabam se unindo nos navios negreiros, nas senzalas, nos cativeiros brasileiros, né, onde eles eram maltratados, e todos aqueles verbos que nos remetem a sentidos negativos, a tristeza, sofrimento e dor. Crueldade, principalmente, crueldade. Apesar das palavras não satisfazerem, né, não serem tudo que a gente quer. Esse vídeo eu estou preocupado aqui com o tamanho dele, e ao mesmo tempo o que eu tenho dentro de mim, não sei qual é a dimensão em segundos para um vídeo do YouTube, e isso favorece, né? Já que a plataforma é o YouTube, porque quanto mais tempo eu fico falando aqui, mais o dono do Google, né, o dono os organizadores lá, quem tem a grana do YouTube, ganha comigo. Então eu estou trabalhando para o YouTube, por mais que a minha conta no final do mês continue como está. Tanto faz, foda-se o tempo. Para usar uma palavra aqui que eu me permito falar palavrão. Vai dizer que você também não fala. Depende da situação. Mas voltando falando até sobre a palavra, né? A palavra tem axé. Já no início do livro ali, nesse mesmo capítulo da Ori, né? Falando sobre Ori, no comecinho ali, nos primeiros parágrafos, já fala que a palavra tem axé. Axé, o que é axé? Talvez essa energia vital, essa energia que conecta tudo, que os orientais também, né, lá no budismo, no hinduísmo, já viam como algo que conecta, né, não chamavam de axé, obviamente. Pode ser que tenha chamado em algum momento, mas nesse não. Conecta as coisas, essa energia que é uma espécie de massa, né? Uma massa que liga os tijolos nessa parede que constrói a realidade, a humanidade, a existência histórica, tudo que nós conhecemos, da maneira que nós conhecemos. Aquilo que é, aquilo que não é, né? A palavra tem axé. Mas até aquilo que não é, né? Não pode ser dito, não pode ser pensado o que é aquilo que não é. Para não ficar falando só de Parmênides e puxar exemplos, vamos voltar para os africanos, gregos. Os africanos, especificamente os iorubás, eles tinham essa adoração, esse culto à cabeça, antes do orixá. Dá sede, né? Tá bem quente aqui. Tô sentindo um calor. E do que eu tava falando? Me ajude a relembrar. Sobre o caráter, né? Iwa também. Iwa, I-W-A. No final do livro ele fala sobre noções básicas do idioma Yorubá. Também vai dizer que não é um idioma escrito, né? Não do modo que a gente conhece ocidental. Iwa, essa última palavrinha que eu citei, representa a integridade, o caráter, né? No feminino, a integridade, a pessoa mais conectada, adequada aos Itãs. Itã. Conhece o Itã? Pois então o Itã
Para você que já conhece ou está, né? O Itã é uma lenda, é um mito trazido oralmente, verbalmente, contado, cantado, declamado. Então esse Itã fala muito sobre Uá. E Uá está nesse Itã representando a honestidade, a integridade, o caráter. Nesse sentido, até separei um pedacinho que fala aqui, mas enquanto a gente não chega lá, eu vou falar um outro Itã que eu acabei de lembrar, que é sobre o Ori mesmo. Então eu vou declamar aqui, provavelmente isso vai ilustrar, isso vai fazer com que você perceba da maneira em que já está assimilando essa relação entre a cabeça, né, a Ori, e a realidade, como que a psicologia já estava sendo tratada. Esse é o maior fascínio, na minha opinião. É aquilo que faz os meus olhos se deleitarem. Essa psicologia que não tinha esse nome de psicologia, mas já estava sendo falada antes de Cristo nascer. Traçando esse paralelo, né? Antes da Era Comum, para você que já está desapegando das letrinhas A, C, DC, né? Antes e depois de Cristo. Eu vi em outros documentos por aí, no site do Genera lá, que eu falei para você. Antes AEC da Era Comum e depois da Era Comum. Então, antes da Era Comum, né, antes de Cristo, já existia essa psicologia, esse estudo do psiquismo, essa busca por entender a cabeça interna, né? Ori, Nu e o Ipori, que nos conecta aos nossos ancestrais, porque tudo está sendo passado, a língua, a linguagem, não apenas pelos genes, pela palavra, né, o axé também, e pelo contato, pela cultura, pelo conteúdo das trocas. Então esses versos aqui, eles falam sobre a importância. Você vai interpretar do jeito que você quiser. Que vergonha. Declamar ao vivo para pessoas inteligentes nem sempre é fácil, mas eu gosto de desafios. Orimi o Shirifumi. Orimi o Shirifumi. Orioka Nishanu Oka. Ori Ejo Nishanu Ejo. Afu Omope Nishanu Ope. Orimi o Shirifumi. Orimi o Shirifumi. Aí, se eu quiser, eu começo novamente. Orimi o Shirifumi, primeiro verso. Meu Ori, faço bem pra mim. Meu Ori, faço bem pra mim. Orioka Nishanu Oka. A cabeça doente não me fará doente. A cabeça da serpente não a maltrata. A trepadeira da palmeira não faz mal para ela. Orimi o Shirifumi. Meu Ori, faça bem para mim. É uma espécie de, na minha interpretação, você pode interpretar da sua forma, desejo, prece, oração. Não com o nome de Oriki, né, que também significa oração. Orim, que é o canto, uma coisa está ligada à outra, e Itã, tudo está relacionado. Mas ao mesmo tempo, também tem a ver com uma cena de um filme que eu acabei associando, porque quando eu vi no YouTube alguém declamando isso, eu nem sabia que eu encontraria nesse livro aqui, ó. Eu tinha visto um pai de santo, não sei se era na Bahia, se era em algum lugar, não era perto da minha região, porque dá pra perceber, né? A gente percebe quando as coisas são ou não são de perto da gente, mas acabam se tornando perto. E aí eu fiquei pensando, será que é tudo isso que ele falou? Porque ele falou mais coisas, aparentemente, né? Mais uma quantidade maior de palavras do que aparentava, do que parecia que os significados estavam querendo dizer, as significações. E eu fiquei desconfiado, é ou não é o que ele está falando? Então, traduzindo aqui, eu vi que não tem nada a ver literalmente, né? Se eu pegar palavra por palavra, não faz sentido o que ele disse naquele vídeo. Mas se eu traduzir indiretamente pela conotação da linguagem poética, né? Lembrando que a linguagem poética tem essa coisa da conotação, ao contrário da denotação, né? Ao contrário da literariedade, novamente, engasgando essa palavra. Esses significados subjetivos próprios que nós damos aos itãs, aos poemas, aos orins, orikis,
que vem sendo dado através da oralidade, eles são maleáveis, são flexíveis, são flutuantes, esses significados, essas significações. Por isso, a minha interpretação, além da sua, ambas estão certas, diz que tem a ver com aquele filme, porque a gente não pode ter medo. Eu não posso ter medo do que eu vou fazer pensando no que os outros vão pensar. Isso é óbvio, mas não fica só nisso, porque a gente não pode deixar de uma maneira poética que o nosso brilho faça com que as outras pessoas sintam medo de brilhar também. A gente não pode ter medo, eu não posso sentir medo que a minha luz ofusque as outras pessoas. A minha luz é tão grande, imensa, radiante, enorme, infinita talvez, que acaba, querendo ou não, ofuscando aqueles que têm algum sentimento de inferiorização ou até mesmo estão contra nós por não conhecerem a si mesmo. Quando a gente vai se conhecendo e deixando que a nossa luz brilhe cada vez mais e que a energia que a gente emana contagie os outros positivamente ou negativamente, dependendo da situação, porque a gente não precisa apenas falar coisas boas, né? Como diz Conceição Avarista, os meus livros, os meus contos, algo assim, né? Fazendo uma paráfrase da Conceição, não são feitos para ninar a casa grande. Então nossas falas não são feitas para ninar, para fazer dormir, acalentar, agradar a casa grande. O senhor do engenho moderno, né? O senhor do engenho moderno existe. Também é um assunto para outra hora. Mesmo assim, a gente não vamos nos permitir, ou melhor, vamos nos permitir cada vez mais, né? E não deixar que a nossa luz ofusque as outras, não ter medo, né? Deixar, tanto faz, mas não ter medo que a nossa luz. E se tiver medo também, sentir esse medo e superar ele, de que a nossa luz ofusque as outras pessoas. Não importa se a gente vai tomar conta, se a luz vai tomar conta da sala a ponto de quase todo mundo ficar cego, porque essas pessoas, de uma certa forma, elas já estão cegas para a nossa luz. Elas apenas não querem ver. É mais ou menos, me faz pensar mais ou menos naquele mito da caverna mesmo, de Platão, né? Eu sempre tento sair e acabo voltando para a cultura ocidental, né? Falando de Platão, apesar de Platão ter também trazido prejuízos, né? Aos olhos de Nietzsche, de Scarlett Marton, né, interpretando Nietzsche, o Platão também prejudicou a nossa cultura. Então, voltando para, né, a gente vai e volta, é óbvio, a nossa linha de raciocínio principal, esse itã que eu acabei de falar, que minha cabeça me faça bem, no primeiro verso, já tem, na minha interpretação, esses significados e sentidos de que a gente apenas deve viver, né? Viver quase como uma obrigação de sentir prazer. Mas será que a gente tem alguma obrigação também? Quantas questões estão sendo levantadas, né? É interessante falar com vocês através dessa câmera aqui, por mais que não haja instantaneamente, né? A não ser que eu faça uma live respostas, eu me organizo internamente. Então eu visto os meus pensamentos através das palavras que eu coloco para fora. E aí os meus pensamentos me deixam, ou eu retroalimento eles, e de todo modo eu sinto prazer fazendo isso. A minha luz, nesse instante, está sendo emanada, sem medo, emitida do jeito que eu quero. E você? Como você pode fazer isso? Depois desse momento motivacional e inspirador do nosso vídeo, acho engraçado, porque não é algo que a minha personalidade, que a minha característica. Geralmente eu sou mais fechado, assim, tenho uma dificuldade de falar os meus sentimentos. Mas nesse instante não é o que está acontecendo. E por isso eu ri, porque eu acabei até me motivando enquanto eu motivo vocês, né? Você que está me ouvindo. Vendo, entendendo, questionando. Essa anotação fala sobre a chegada dos Yorubás aqui no Brasil. Então, essa chegada obviamente não foi pacífica, né? Ao contrário de Gilberto Freire, que tenta, né? Não consegue não, mas ele tenta. Às vezes consegue de um jeito muito
Pilantra, muito pau no miopia automático. Exatamente, muito pau no cu. Porque existem muitos representantes da supremacia branca que não merecem nem ser citado, né? Esse último que eu falei aí, o Gilberto Freire, se eu falei Paulo Freire, coloca uma borracha e apaga na tua memória, porque uma coisa não tem a ver com a outra. O Gilberto Freire, ele é o oposto do Paulo Freire, né? Tipo água e óleo. Então, existem muitas visões de que a chegada foi pacífica, né? Como se os próprios... Eu rio de uma maneira até debochada, como se os próprios negros tivessem contribuído com a escravização, que foi o que o genocida que ocupa a cadeira de presidente falou. Antes mesmo de se eleger lá em 2018 na sua campanha, que teve sucesso ao enganar através de fake news e outras maneiras de exercer a pilantragem, né? Os povos, né, que vieram para cá foram divididos em 4 ciclos. Didaticamente é mais fácil para eu te falar quem veio para o Brasil e quando veio, se a gente dividir em ciclos. São divididos em ciclos. Esse primeiro ciclo é o ciclo que eu deixei anotadinho da Guiné, que ocorre do século... Desculpa que eu estou organizando aqui, eu tive que aparecer uma mensagem na minha tela sobre o microfone, mas acho que está tudo bem. Sobre o ciclo da Guiné, século XVI. Então, em 1500, né, um século depois, representa uma centena de anos antes. Século XVI, no ano de 1500 até 1601, onde durou o século XVI, foi a chegada dos povos, não os iorubás. Não significa que não tivesse vindo nenhum, né? Porque os registros históricos estão bem comprometidos, haja visto que o branco destruiu. Isso também é uma obviedade. Teve o ciclo de Angola, que ocorreu no século XVII, com outra nação, né? Com outra etnia, outra localização, em países diferentes, localizados geograficamente, em lugares diferentes. Por isso que eu estou mostrando aqui no mapa para você também, nas últimas páginas, na última achei. Se você conseguir identificar onde fica Angola e se você conseguir identificar onde fica Benin, Togo, Gana, você vê que tem uma distância enorme, né? O continente africano ele é gigantesco. Você já percebe que são povos diferentes. E esse último que eu falei veio no século XVII, ou seja, 1600. O terceiro ciclo, que esse é o que nós nos referimos hoje, o ciclo da mina, né? Mais Benin, Mina, Benin, Costa da Mina, ciclo da Costa da Mina também chamado muitas vezes. Começando a ventar e chover com o céu limpo, azul, foi tomado por uma nuvem, cúmulos, nimbus, cinza aqui. Chuva com sol, daqui a pouco talvez venha arco-íris. Arco-íris me lembra Olodumare, né? Um orixá também. Um orixá que representa o eterno retorno, talvez, para Nietzsche, né? Um orixá africano que já se conectava com Nietzsche séculos para frente. Ou séculos atrás, como você preferir. Olodumare, a cobra que pica o próprio rabo. Daqui a pouco aparece o arco-íris aí. Tomara que pelo menos fique mais fresco, porque eu ainda estou sentindo calor. Nesse ciclo da Costa da Mina, o período em que ele ocorreu foi do século XVIII, 1700 até 1815, aproximadamente 115 anos. É claro que são informações aproximadas. Daqui, eu friso essa notícia, é que vieram os Yorubás, né, os Nagôs. Eram chamados de Nagôs as pessoas e Yorubá a língua. Ia falar aqui, tem uma letra quase que eu emendo as palavras. Comércio ilegal. Eu fiz alguma anotação aqui, achei, ciclo da ilegalidade, de 1816 a 1851. Interessante pensar nisso porque Luiz Gama, né, brasileiro, já ouviu falar de Luiz Gama, né? Um rábula, um advogado sem formação acadêmica, um advogado, não deixa de ser advogado, não tinha diploma, um negro que conseguiu resgatar, né, libertar mais de 500, pelo que se tem em documentos, registros,
e se estima mais de 500 negros. Ele sendo negro conseguiu se libertar, conseguiu a própria alforria, né, documento que dava o direito dele. Já nasceu com esse direito, obviamente. Nas terras dele não tinha nem papel, né, não trabalhavam com a linguagem escrita da maneira ocidental, considerados povos árabes. E ele consegue se libertar e libertar muitos outros homens e mulheres escravizados. Luiz Gama, ele surge nesse período que eu falei para você. Ele descobriu essa brecha. Esse é o ciclo da ilegalidade, né? A partir de 1816 não se podia, né? Na verdade, não tinha mais como trazer escravizados para cá, porque a coroa portuguesa ela não deixava, não apoiava nem um pouquinho, não botava um like. Na verdade, para falar entre nós aqui, ela sempre gostou, ela adorava que tivessem escravizados para cá, porque representava lucro, né? A princesa Isabel precisa perder essa aura que ela tem, né? Inclusive até me lembra a Lei Áurea, tem a ver com ouro, como se fosse algo... Até ouro já tinha em África, pra você ter uma ideia, tá bom? Já tinha ouro em África, mas isso tem a ver com os costumes, que está em outro capítulo. E esse ciclo da ilegalidade foi quando Luiz Gama ele aproveita, depois de 1816, e começa a dizer: esse escravizado aqui, esse homem ou essa mulher, merece a liberdade. Por quê? Perguntava o senhor de engenho, a senhora, né, o responsável branco ou não negro. Mas por que ele vai ser liberto? Porque essa lei, ou melhor, ele foi trazido depois de 1816. Então, se esse escravizado foi trazido depois dessa data, ele foi trazido no ciclo da ilegalidade. Logo, é algo anticonstitucional, inconstitucional, né? Foge à lei. É algo ilegal. Foi assim que ele achou essa brecha e esse descumprimento da lei, né? Porque aqui no Brasil, desde a sua invasão, a lei vem sendo descumprida por aqueles que criaram, né? Então os próprios criadores descumprem a lei aqui no Brasil. Supremacia branca, em termos mais exatos. Então nós já estamos entrando no terceiro capítulo, né? Conectamos as informações, estamos trazendo agora porque talvez seja mais interessante, o que fez brilhar os meus olhos, né? Me deu água na boca quando eu estava lendo. Que exagero! Eu fiquei bastante tocado mesmo, bastante fascinado, deleitado, né? Inebriado, tentando achar adjetivos, enternecido, extasiado com esse capítulo, porque ele fala dos costumes iorubás. Então ele fala até das vestimentas. Quando eu fazia... Acabou de passar minha mãe aqui, levei um susto agora, mas é minha mãe. Tô aliviado. Quando eu fazia capoeira, eles usavam abadá, né? Eles obrigavam... Nesse grupo que eu fiz, que era um projeto gratuito, não, mas em certas academias, grupos de capoeira, é obrigatório usar abadá. E eu descobri que a palavra abadá tem origem aqui, nas vestimentas, que representavam uma grande camisa, né, que ia até depois dos joelhos aproximadamente, cobria boa parte do corpo do povo Nagô, né, na cultura iorubá. Então é uma palavra que tem essa ascendência, tem essa descendência, na verdade, cuja ascendência é África, né? Além disso, o casamento é uma outra coisa que me chamou a atenção, porque eu pensava que o patriarcado não estaria presente, mas ele está em África, na cultura iorubá. De acordo com o pai Márcio, né, com o autor desse livro, de Jagum, Márcio de Jagum, a matriarcalidade, né, o matriarcado não está tão presente nessa sociedade, nesse registro que eu li aqui, que eu estou passando, tanto quanto a matriarcalidade, o matriarcado versus o patriarcado, estão em África, no continente africano, que hoje em dia tem 56 países. Na época, tem até um mapa pré-colonial, né, que você pode encontrar nos livros do Kabengele Munanga. E é interessante lembrar que nesses 56 países atuais,
antes de serem esses 56 países, né, essa divisão política com o mapa político atual, existia o matriarcado e o patriarcado. No entanto, o foco desse livro é o patriarcado, porque ele fala, exemplificando aqui, que a menina ela não poderia escolher o seu marido. Até que poderia, na verdade, para não ser injusto, poderia. Mas a maior parte dos casamentos era organizada pela mãe, ou melhor, pela família, né, da menina e do pai, obviamente. Ou melhor, o pai era quem era a figura principal, e do noivo também. Então o pai era quem organizava tudo, porque o homem tinha uma posição superior hierarquicamente na sociedade Yorubá. A própria palavra Yorubá não é, ela tem mais de uma significação. Pode significar estrangeiro, depende de quem está vendo, né, de quem que está colocando os significados, qual a posição e o poder dessa pessoa posicionada na cadeia de discurso, né, nessa cadeia discursiva. Então, os casamentos, às vezes, antes da menina nascer, já tinha o seu pretendente. Não tinha nem nascido o bebezinho lá, a nenê, como a gente chama aqui, já tinha um marido pronto para se casar com ela. Isso porque era uma espécie de troca financeira na cultura, naqueles hábitos. Era feito um intercâmbio, era buscado dinheiro, em palavras mais simples. Então o noivo, ele deveria dar um dote. Esse dote ele poderia ser em obis, né, que era a moeda de troca da época, pequenos ossinhos, conchas em formas de boca, aquelas conchinhas. Eu fiquei fascinado também porque eu vi na praia, né, sabe aquelas conchinhas que eles colocam nas pulseiras, assim, vendem. Tem hippies, tem pessoas que fazem artesanato e vendem assim em locais públicos. Obi, o nome daquela conchinha pode ser chamado de obi ou kauri. Pode variar quanto à forma. As mulheres tinham outro tipo de conchinha, deveria ser cortada em um pedaço. Era uma diferenciação já quanto ao gênero, até na moeda, né? Era usado como uma moeda de troca, não apenas pelos africanos desse povo que nós estamos trabalhando, estamos conversando, mas também também tem relação com os asiáticos. Quem começou veio lá de cima e foi descendo o mapa, né, para a região aqui de África, descendo pelos islâmicos provavelmente, que usavam os cauris, os obis. Na verdade, estou confundindo. Obi é o grão de cola, é o noz de cola, e o cauri é uma coisa diferente. Peço desculpa, mas a gente já entende agora nesse momento que o grão de cola era uma castanha, né, que é o obi. Deixo aqui do seu lado, já ilustrando com a minha mão para não confundir. E o kauri era conchinhas, né? Conchinhas e grão de cola, né? Castanha e conchinhas. Então, de um lado tem o kauri e de um lado tem o obi. Nesse sentido, a gente já consegue entender essa diferença, que os dois poderiam servir como escambo. Escambo significa moeda de troca. Tinha muitas moedas de troca. Poderia ser por roupas, poderia ser por tecidos. Já tinha tecido de seda lá, de acordo com o Kabengele Monanga, em uma pesquisa que eu fiz também. Poderia ser por quantidade de cereais que eles tinham, eles já dominavam a agricultura, né? Eles já tinham, sim, a capacidade, né? A tecnologia de criar ferramentas e arar o solo, de saber as épocas em que colher e plantar, quais eram os períodos férteis das plantas, as propriedades de cada planta, propriedades medicinais que eles associavam à magia e à cura, né? Propriedades medicinais reais, ou seja, biológicas, que eles associavam ao campo espiritual. E isso tudo vai se amalgamando e vai consolidando essa troca e essa hierarquização, essa distribuição do poder. O homem tinha, sim, é uma coisa que me surpreendeu, né? Infelizmente de um modo negativo, mas também houve matriarcado em África. Nesse contexto, o patriarcado é o que dominava, o que imperava. É o que impera nessa leitura que nós estamos fazendo aqui, né? É um texto falado que estou fazendo agora, você está
escutando um texto de uma certa forma. De uma maneira mais informal aos moldes do Google Tradutor, por exemplo. Comparação, né? Eu tô dando uma olhadinha aqui no livro. Na medida em que esse vídeo está ficando mais longo, está crescendo minha preocupação se o YouTube vai aceitar, mas provavelmente vai, né? Porque se aceita podcasts de 4 a 5 horas, esse livro que tem, esse vídeo que tem 45 minutos, talvez não seja tão grande. Essa não é a minha maior preocupação. O respeito também aos idosos era algo evidente, porque os mais velhos eram considerados aqueles que tinham mais sabedoria, bibliotecas ambulantes, aqueles que mereciam respeito e ocupavam cargos políticos importantes, cargos de decisão, posições decisórias em relação às guerras, em relação à organização das cidades, né, dos reinos, dos abolês, que eram os lugares onde eles viviam. O que eu estava tentando lembrar, que eu busquei no livro, mas acabei achando dentro de mim, era sobre a divisão da semana. Você sabia que a semana era dividida em 4 dias? Pois é, além de ser dividido em 4 dias a semana, o dia não é dividido entre 24 horas, não. Essa é uma divisão cronológica, até a palavra já vem lá do grego, Deus Cronos, né? Não era o que era feito, não. Essa divisão de 24 horas. Era feita uma divisão entre o pôr e o nascer do sol. O nascer significa o início e o pôr do sol, o fim do dia. O nascente e o poente são os marcadores do dia nessa cultura. Uma palavra que também me faz pensar nessa organização são o Yorubos. Não sei se ele coloca, não tem acento circunflexo, mas é essa espécie esse conjunto assim, de povos que falavam línguas diferentes, mas que se uniam por uma raiz maior, que é o Yorubá. E outras raízes, como o Banto, já fazem a gente ter uma noção de comparação assim, nesse panorama de línguas mães, né, de matrizes que dão origem a outras pequenas línguas, que há pessoas que preconceituosamente ou ignorantemente, né, porque não tem culpa, de uma maneira inocente chamam de dialeto. Então, ao invés de a gente chamar de dialeto, a gente pode chamar de língua assim, mas a maior de todas elas, né, que engloba essas diferenças menores, é a Yorubá, em contraposição a Banto, a Ewe, Fon, né, que já são outros povos que também vieram para cá, mas não em tanta quantidade, porque a chegada dos Yorubás em solo brasileiro se dá a partir de 1850, no terceiro ciclo que a gente conversou, né, dividido entre aqueles ciclos de Angola, da Guiné, o terceiro que é o da Mina. É a partir dessa data, 1850. Um pouco antes da abolição, dada, né, conquistada em 1888. Essa divisão temporal causa um incômodo, né? Quem que está acostumado a dividir o dia entre quando o sol nasce e quando o sol se põe, né? Seria, na sociedade moderna, é algo muito distante, o que me faz lembrar de lugares no interior, assim, que ainda tem esse costume de acordar junto com o sol, de dormir bem cedo. Então, no interior, assim, do meu estado, alguns hábitos com os meus avós, tios, eu consegui perceber que se assemelham em relação à divisão temporal, essa divisão mais agrícola mesmo, mais voltada aos ciclos da natureza. Não é um ciclo cronológico ocidental, é algo voltado para a própria cultura e para a própria realidade e vivência de não dividir o dia da maneira que a gente conhece. É uma quebra do espaço-tempo. A Exu entra nessa quebra. Exu, ele tem essa capacidade de reversibilidade do tempo, de acordo com algumas linhas aqui. A reversibilidade é feita pela quebra mesmo, pela ruptura, fragmentação, a descontinuidade do tempo. Por isso, aquela frase lá de que, tentando lembrar da maneira melhor, de que aquela frase de que Exu atirou, ele acertou um pássaro hoje, né? Na verdade, essa frase eu preciso ler novamente, mas
Exu, ele matou um pássaro amanhã com uma pedra que ele atirou ontem. Exu matou um pássaro amanhã com uma pedra que ele atirou ontem. Coisas do passado que se misturam com o presente, uma desconexão que no final significa conexão. Ou não, né? Depende. Então o caráter, enquanto nós falamos de costume, o caráter Iwa é algo que essas linhas aqui do Itã, que eu estou lendo, também nos mostram. Onde você vira Iwa, diga-me, como se Iwa fosse uma mulher, algo do sexo feminino. Ela é associada mais a esse gênero. É Iwa que estou procurando. Se você tem dinheiro, mas não tem Iwa, o dinheiro não é seu. E a Iwa é a pessoa que eu procuro. Se você tem filhos, mas não tem Iwa, os filhos são de outra pessoa. Iwa é quem nós procuramos. Meu pai está chegando com a moto aqui. Vou me concentrando. Que o ronco, né, e os cachorros também querem sair. Faz com que eu perca um pouco da concentração, mas eu acabo sempre voltando. Inclusive, na outra vez, tem um vídeo mais antigo em que ele tá batendo com o martelo, fazendo faca lá embaixo. Fica difícil, mas eu consigo contornar o som do próprio martelo. É um pouco mais difícil, mas vai passando, a gente vai dando aquela enrolada e fazendo tudo dar certo. Além do Iwa, né, dessa visão do caráter que relaciona a educação também, o caráter estava relacionado à educação como uma questão de busca, algo feminino a ser alcançado nesse Itã. Eu faço um salto aqui e mostro, acho que o pai passou ali atrás, a moradia, né, a forma que eles viviam lá. Essa imagem aqui me chamou bastante atenção. Veja o que você acha sobre essa imagem da tela aqui. Só um pouquinho, estou organizando o microfone. Às vezes o microfone dá uma falhada assim, por mau contato. Então, você vê ali que tem o palácio, né? O mercado, e esses quadradinhos são as casas, né? Espécies de moradias em que as famílias moravam todas juntas. Na verdade, essas famílias eram chamadas de clãs. Então, um clã poderia, nesse quadrado maior que você está vendo aqui, na cidade de Oió, do meio, esse quadradão maior que tem menores, né? Acho que eu consigo com o meu mindinho, será? Que está mais ou menos reto no meu dedo aqui. Esse maior do centro. E todos eles têm uma estrutura parecida, mas provavelmente tem uma família maior, logicamente, né? Então, quanto mais pessoas no clã, maiores as construções. Tinha um espaço de convívio, que provavelmente era aquele mais extenso ali, que você vê, os maiores do abolê. Cada conjunto desse, habitacional, é um abolê. Esse é o nome que eles davam à época, abolê. Eu gosto de aprender os nomes porque assim eu consigo usar até como ferramenta, né? Eu consigo, a palavra também tem a palavra tem axé, né? Essa capacidade de instrumentalizar, de tornar possível, de transformar a realidade. Então eu gosto de aprender esses nomes aqui, mesmo que seja diferente, abolê, eu gostei. É algo que eu já sei falar se eu precisar defender a minha ideia no futuro, né? Em algum momento. Eu estou lendo algo sobre Freud aqui, Freud me chama a atenção. Comecei um outro livro também, mas é Tornar-se Pessoa, um assunto para outro momento da Neuza Santos, bem interessante. Vale a pena a gente conversar sobre ele em outra situação, né, outra ocasião. Também Freud desenvolveu teorias sobre a corporeidade, afirmando que o corpo em psicanálise não se resume ao campo biológico. Ele conecta todas as coisas. Então, o corpo tem mais a ver também com o que está dentro, talvez do que com quem está fora, né? Pode ser que, com certeza, tem uma relação aí que ele nos mostra aí, usando até Freud, o Márcio de Jagun, né? Aqui as informações sobre o abolê, né? Aquele lugar ali que eu falei para vocês.
Eu tô ficando um pouco irritado com essas mensagens na tela por causa do mau contato desse microfone aqui, ó. Ele tem um cabo muito fininho e o meu computador também já não tá ajudando tanto porque é um notebook antigo, né? Então eu tô ficando um pouco impaciente pela extensão do vídeo. Ao mesmo tempo eu vou terminar esse vídeo aqui falando dos costumes iorubás, porque vale a pena, né? Não é um problema que impede, é algo simples. A resolução do vídeo. Nos Abolê morava o chefe daquela família, suas mulheres, seus irmãos, esposas, filhos, as companheiras dos filhos, os netos, os escravos, escravizados, né? Então tinha escravizados lá, outros parentes e agregados. Podia ter até 70 pessoas mais ou menos nessa organização aqui, em um desses quadradinhos. Os ingleses chamavam de compounds, algo que significa conteúdo, aquilo que contém algo. O direito à propriedade, quando a gente queria, se eu quisesse morar, como que eu ia fazer em um reino? Se eu quisesse me mudar de casa, de Abolê, na sociedade iorubá, como que eu poderia fazer? Eu deveria dar um dote para o rei, deveria dar uma troca, que poderia ser em vinho de palma, né? Poderia ser em cereais que eles cultivavam, qualquer coisa que tivesse valor, podia ser em ori, em obi, né, que são aqueles grãos lá de cola, aquela castanha, podia ser em cauri, em moedas, que é dinheiro, né. Então tinha várias formas, mas de algum modo eu deveria dar algo para o rei, para que o rei autorizasse a minha entrada naquele abolê, naquele reino. E os reinos eles serviam como uma espécie de sociedade. Eu ia fazer uma comparação com sociedade feudal, mas não é bem isso. É parecido quando a gente pensa que o rei ele tinha um papel também paternalista, ou seja, como se fosse um pai que ficava protegendo os seus súditos. Nesse sentido, era quase que, ou talvez era, uma proteção intencional, voluntária, como se eu quisesse que alguém me protegesse, porque eu saberia que se eu fosse para um outro reinado, outro rei ia me proteger. Naquele reinado, aquele reino, eu seria protegido por determinado Obá. Obá também é uma palavra que significa rei, né? Inclusive é Obá tá lá. Obá, rei, tem aquela música lá. Ô Maria, raio, Obá, Obá, Obá. Você pode, se souber o nome, comenta aí, fazendo favor. Eu fiquei impressionado porque eu não sabia que tinha a ver. Mas Obá, rei, tá lá, pano branco. Significa o rei do pano branco. O Batalá seria Oxalá, né? O maior orixá, o mais poderoso de todos, aquele que comanda, que governa os outros, que cria o homem, a cabeça, que cria o Ori, que modela, quem modelou a cabeça, né? O Ori foi o Batalá, também chamado de Oxalá, também chamado de Adjalá. Adjalá, Oxalá, o Batalá. O Batalá significa o rei do pano branco, porque naquela época os Funfun, se eu não estou enganado, pode até me corrigir aí, mas os Funfun eram reis que eram considerados deuses em vida, né? Por quê? Por que é justo? Como assim é justo alguém se chamar Deus em vida? Porque eles eram os que mais tretavam, os que mais se arriscavam em prol do seu povo, do seu reino. Então, quanto mais eu arriscasse a minha vida, quanto mais suor, sangue eu desse em batalhas, lutas que poderiam custar minha própria vida, poderia não voltar, mais bem eu era visto, mais admirado, mais aclamado, ao ponto de me tornar um deus, uma divindade em vida. Tem até um nome específico que representa divindade em vida. Pode ser que eu encontre aqui. E tinha mais de 70 que são registrados, né, nesse livro. Panos branco, né, Obá tá lá, reis do pano branco. Mais de 70 Obá tá lá, reis do pano branco. Mas por quê? O que tem a ver esse pano branco? É só uma diferenciação? Hoje em dia a gente vê os pais de santo também. Será que é só uma maneira de dizer, é diferente dos outros? Não. Não, porque de tantas lutas, de tanta treta, ficavam cicatrizes na pele, né? No corpo, ossos quebrados, deformações que algumas pessoas acabavam até irreconhecíveis, né? O rosto mudava, tudo ficava destruído de uma certa forma, o corpo
Por isso o pano branco. Então aquele que mais tinha vitórias, mais cicatrizes, obviamente tinha mais troféus. Representavam símbolos de poder. Então o Obatalá, o rei do pano branco, é aquele que tinha mais treta, que tinha mais vitórias no seu clã. Aí ele se tornava rei. Assim ele defendia o seu grupo chamado de clã. Sua família. O seu reino também era considerado uma família. Por mais que não tivesse laços sanguíneos diretamente, de uma certa forma eles estavam conectados pelo Ipori, por aquilo que une os Oris, né? O Ipori, aquela carga vital, aquela energia, esse psiquismo, a psique que une pelo DNA genético, né? Pelo DNA espiritual também. Enquanto espírito pode significar consciência, intenção, né? Então, pelos pensamentos, pela memória, os ancestrais eram conectados a nós nos conectamos aos nossos ancestrais pelo Ipori, por essa carga espiritual, essas memórias. E os Obatalás, né, as divindades, os reis dos panos brancos, eram aqueles que tinham mais vitórias nas guerras, resumidamente. Era assim que ele se tornava uma divindade em vida. Com certeza, bem mais e mais coisas, né? Eu vou resumir aqui aquilo que nos interessa, se bem que teria bem mais tempo pra gente conversar, mas eu prefiro que seja um pouco resumido, porque eu também tô com outros compromissos e você pode ser que também tenha os seus afazeres, é claro, né? São muitas coisas que fazem a gente pensar, coisas que eu nunca tinha ouvido antes. Já existia agricultura, pecuária, caça, pesca e comércio. Tem um subtítulo aqui dentro dos costumes Yodubás, do capítulo, que me chama a atenção, porque eles já manipulavam ouro. Então as pessoas têm muita facilidade em dizer que o negro tem esse lado irracional, que ele não tem desenvolvido tecnologias, não escreve, por isso ele é inferior. Isso prova o contrário dessas páginas, porque eles já manipulavam ouro, então eles já sabiam que existia ouro, sabiam como tirar. Tinha ouro de aluvião em certas regiões, que era um ouro falso, mas também tinha ouro. Tem em muitos lugares da África até hoje disputas, guerras por ouro, né? Por metais preciosos, por diamantes, e o cobre também, o latão já era usado. Aqui tem nessas linhas da página 144, os artífices usavam também a forja de chumbo e de estanho, outros metais, né? Diferentes do que eu já falei, 2 a mais. Com esses materiais, produziam e comercializavam inúmeros produtos de valor. Então, em cidades ali como Ifé, Oió, Queto, Abelcutá, eram praticamente Babilônias, né? Porque é mais fácil a gente lembrar da Babilônia, que é um outro exemplo. Mas eram cidades enormes que tinham muitas construções, a exemplo dessas que a gente viu, diferentes também, palácios, reinos, comércios, agricultura, locais específicos para cada coisa, mineração. E essas cidades foram as principais ali na região, além de outras, né? Nos séculos XIX e XX. Então, nesse século XIX e XX, tinha ali, nas linhas últimas linhas, produtos de ferro, ouro, cobre, latão, vidro, que eu falei do latão, né? O vidro é algo que me chama bastante atenção. Cerâmica eram fartamente utilizados para a confecção de armas, enxadas, machados, ornamentos e diversos objetos. Me lembrei até do Machado de Xangô, né? Com o Sérgio Camargo. Você está assistindo aí, Sérgio Camargo? Então vai tomar no teu cu. Ai, quanta maldade. É que o Sérgio Camargo resolveu tirar o Machado de Xangô, né? O Machado de Xangô tem uma simbologia muito forte, muito grande. E ele decidiu remover, né, do símbolo da Fundação Palmares. Se você não sabe, o Sérgio Camargo é o presidente da Fundação Palmares, um negro que tem um complexo de inferioridade, algo que ele não sabe, porque ele tem uma cegueira, um véu que impede ele de defender os seus semelhantes. Então ele está fazendo um desserviço na Fundação Palmares ao retirar o Machado de Xangô, por exemplo. Tem várias outras divindades que são trabalhadas nesse livro e não aparecem, por exemplo, não vão aparecer no meu TCC.
porque o meu TCC é mais voltado para a Umbanda, né? Nessa divisão aqui mais brasileira ainda. Haja vista que orixás como Odudua não aparece na Umbanda, Odê, não que eu conheça pelo menos. Tem vários outros aqui que eu posso verificar, é claro, e que não são citados, mas Xangô sim, Oxalá sim, Ogum também. Ogum era um rei que venceu várias guerras. Muitos reis eram conhecidos por ter bom coração, é criado uma imagem de certa forma romantizada também, né? Mas existiam assim pessoas que viveram, né? Isso me faz lembrar das frases que eu escutei lá no terreiro, de que são antepassados que viveram, são parentes mortos que viveram e se tornaram divindades, deuses. Deus sou eu. Quem é Deus? Deus habita em mim? Eu sou o templo? Estamos passando para questões mais metafísicas, mas para que a gente não fique apenas nelas, cientificamente falando, né? Unindo a ciência e a espiritualidade, esquecendo a religião como aquele verbo de religar, porque a gente já nasce ligado, já estamos reconectados, já nascemos ligados. A espiritualidade e a realidade desse livro estão conectadas obrigatoriamente. Eles caçavam, eles pescavam, eles vendiam, faziam portas, janelas, faziam vigas de madeira das casas, usavam canoas, pilões, bandejas, colheres e toda sorte de utensílios. É uma diversidade muito grande. Objetos de barro também. Isso me faz pensar no Ponciá Vicêncio, um livro em que a Conceição Evaristo escreve e faz a gente... Tem até uma nostalgia quando eu lembro. A minha mãe leu esse livro também, é bem interessante, fica a dica aí. Faz lembrar daquela cena em que ela molda o barro, né? A família, a Ponciá, ela aprende com a mãe dela a dar forma para o barro. E isso tem um caráter filosófico que faz a gente pensar até no mito da criação, né? Da criação do mundo, da criação do multiverso, universo, como você quiser chamar. Porque lá no início do livro ele também fala sobre Oxalá ficar responsável por moldar as cabeças, então ele moldava em barro. Isso que você está vendo aqui era barro antes de ser... Isso nos Itãs, né? Nas metáforas usadas pelos ancestrais. E o que eu achei engraçado foi que Odudua e Oxalá, eles ficam numa espécie de contraposição, assim, de relação desigual, mas contraditória, porque um depende mutualismo do outro, né? Um comensalismo, uma espécie de amizade e inimizade. Oxalá e Odudua. Oxalá, segundo um Itã, ele foi escolhido por Ludumare. O Ludumare é maior ainda, né? Também chamado de Olorum, para que ele Oxalá criasse o mundo. Então ele fala: eu preciso que você corra, que você venha aqui até o Orum, né? O Olorum convidou Oxalá para ir ao Orum, e no Orum Oxalá conversa com o Olorum, mas teve um BO antes dele conversar. Teve uma parte aí que não foi contada, que eu não contei. Ele bebe no caminho, ele fica bêbado. Oxalá, ele fica cozido de bêbado. E ele não consegue chegar a tempo da criação do mundo. Então o que acontece? Como Oxalá estava dormindo, quem chega antes para falar com Olorum, o grão master, né? O deus mais foda de todos, é Odudua. Odudua chega lá, conversa com Olorum, e Olorum fala para ele: o que será que aconteceu com Oxalá? Eu falei para ele vir aqui porque eu estou precisando criar um mundo, nós estamos no Orum aqui, só o que existe é o nada, é o vazio, e Oxalá não apareceu. Odudua diz: eu sei onde é que ele está, eu vi ele bêbado no caminho, estava lá, caído no meio fio. Então Olorum resolve dar a missão que era antes dele, né, de Oxalá, para Odudua, de criar a terra. Logo, Odudua cria os mares, as florestas, os oceanos, óbvio, os peixes, tudo que habita, a luz, né,
a vegetação, tudo que compõe a nossa atmosfera, o universo, o multiverso. E Oxalá fica com a responsabilidade, né, como ele perdeu a oportunidade de criar o ser humano. Ambas atividades importantes. Um cria o mundo e o outro cria o humano. Mas quem que cria a cabeça? Oxalá, porque ele está criando o humano, né? Então ele tem várias, na casa dele, várias formas, vários materiais de barro, uma espécie de argila, né? Então ele vai moldando, e aí quem coloca o Ipori, né? Só depois que ele criou, que ele deu a forma, que ele modelou a cabeça, é que vai receber o Ipori. Só depois que o Olorum, né, vai dar aquele negócio. Negócio é uma palavra muito genérica. É que vai dar a energia, o Ipori, que vai dar a psique, o psiquismo, os desejos, as memórias, as emoções, as funções mentais. É ele quem vai modelar a cabeça, também chamado de Adjalá, ou Oxalá, ou Obatalá, o rei do pano branco, né? Os mitos, eles compõem o imaginário que a gente está aprendendo aqui. Esses mitos, eles fazem a gente entender a importância do Ori até mais do que o orixá, né? Porque sem o orixá, sem o Ori, o orixá não faz nada. Aqui você vê marcas que são escaras, ou seja, representam, tentando me aproximar aqui de um jeito bem, essa câmera está com algum problema, parece que está invertendo, acho que toda a câmera, né? Enfim, se eu conseguir eu coloco na tela. Cada marca no rosto representava uma etnia, um clã. Vários clãs diferentes tinham marcas no rosto, cicatrizes mesmo, feitas a ferro provavelmente, para se identificar. Numa guerra, numa interação social, eles tinham assim a sua maneira de se comunicar. Por isso que a escrita, ela não é tão importante, né? Mas ela já existia de uma certa forma. A linguagem já estava lá. Tinha uma profissão interessante que era os tecelãos, né? O balufon, que era praticamente uma profissão sagrada, aqueles que criavam, né? Que davam formato para os tecidos ali e que pintavam os tecidos com as tinturas muito diferentes. Era uma espécie de serigrafia da época. Sim, já existia serigrafia bem antes do que você imaginava. E aqui no final tem algumas imagens para ilustrar isso. Esse é um tecido. São comumente chamados de capulana esses tecidos, mas é um povo específico também que dá o nome de capulana. Ó, todas essas marquinhas em azul que você está vendo, aqui, essas marquinhas em azul mais claro, elas foram feitas com moldes. Usavam uma espécie de golesma, uma gosma, né? De amido de milho, amido de mandioca, amido de algum cereal, na verdade. E com esse amido eles faziam as formas para marcar, para carimbar. Eles pintavam por cima. Aí quando retirava, sabe aquela colagem que você faz e você tira e fica a marca do que você pintou ao redor? Se você pegar, por exemplo, um recorte, era isso, eram vários recortes e em cima era jogado tinta. Quando tirava os moldes, né, ficavam com as imagens da maneira que eles queriam. Mas serigrafia, uma espécie de serigrafia muito antes do que talvez você imaginasse, eu pelo menos imaginava. As roupas aqui são exemplos de vestimentas, né? Exemplos de vestimentas tradicionais provavelmente são reis, porque tem um cetro ali, né? Símbolos de poder. O falo, o pênis mesmo era um símbolo de poder, também usado em cajados, em representações, em estátuas. Esse livro não aborda tanto, mas por ter contato já há um certo tempo eu consigo dizer essas coisinhas também. Então o próprio Obalufon era uma profissão sagrada, ele fazia os tecidos.
a forma das vestimentas eram muitas, eram várias, então tinha uma maneira de colocar um sobretudo, tinha uma maneira de colocar algo por cima do sobretudo, mais calças específicas, geralmente roupas largas, em sua maioria roupas largas. Mas só para ilustrar mesmo, apesar de não me aprofundar, que tinha muito mais, tinha mais de 9 tipos. Eu vou falar a verdade, tinha mais de 10 tipos de roupa que eles tinham, né? Então a gente, às vezes eu pelo menos estou acostumado a usar um calção, uma camiseta ali, uma cueca, obviamente, uma roupa íntima, e eles tinham muito mais. Então eles tinham bem mais variedades, né? A simplicidade que a gente supõe, né? A irracionalidade que a gente está acostumado a preconceituosamente deslocar para eles é irreal. Então não é algo verossímil dizer que eles não sabiam o que eles estavam fazendo, né? Acho que bem pelo contrário, depois desse vídeo. As crianças eram cuidadas, era a responsabilidade da sociedade inteira. Então, o curioso é que quando uma criança ela estava num período da vida ali, todo período a gente está aprendendo, né? Mas num período específico ela ficava isolada dos pais para que os mais velhos da sociedade cuidassem dessa criança. Então, o papel da educação da criança também era dado pelos mais velhos. Eu já estou sentindo que esse vídeo está valendo a pena em relação ao que eu buscava desde o início, né? Consegui trazer algumas coisas que eu até pensei que eu esqueceria, mas eu estou me organizando melhor aqui, colocando post-it, fazendo do jeito que eu consigo, né? Eu tenho várias partes que estão sublinhadas no livro também, e como objetivo inicial era falar sobre ele antes que eu desista de ler até o final, né? Porque isso acontece mesmo. Isso acontece, não só comigo, não sei se você é assim, me diz aí, de quando a gente está lendo, parece que lá no meio do livro, em algum momento, ele se torna cansativo e aí a gente acaba indo para outro livro ou abandonando e não lendo mais nenhum. Não é o que está acontecendo com esse livro, né? Eu já estou dizendo aqui para você que eu estou gostando desse livro, é claro. Vou terminar, né? Estou fazendo essa promessa aqui para eu, diante dessa câmera também, e de você dessa forma. Mas a missão inicial, acredito que já está cumprida, que era traçar as linhas gerais, né? Um panorama acerca do livro, uma pequena análise, não falando se é bom ou se é ruim, porque tem coisas que dá para dizer que... Eu fiz algumas anotações ali que eu não lembro agora, mas tem algumas coisas assim que se eu pegar e ler novamente com cuidado os meus sublinhados, eu vou ver que tem coisas que eu discordo totalmente e profundamente, assim como até pessoas próximas a mim, né? Autores que são consagrados, que são ditos fodões. Eu tenho coisas que vão de encontro, né? Que eu sou o contrário. De toda forma, eu agradeço por você ter assistido até agora, né? E vamos para a próxima, né? Vamos esperar o próximo vídeo, próximo livro. Até mais.